Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte aí, comentando tudo sobre esse jogo aí entre Flamengo e Botafogo e também sobre Tite fazendo aí um treino pesado aí nessa segunda-feira aí, pisando aí a Copa do Brasil e tem dois desfalques bastante importantes aí para o próximo jogo, né? E nesse vídeo você vai ter bem informado. Então assista até o final e não perca nada. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Mas vamos acionar a nossa repórter Roberta Barroso para falar um pouco dos desdobramentos do clássico entre Flamengo e Botafogo, vitória do glorioso 2-0. Como é que tá o Rio de Janeiro? Como é que tá? Você tá à frente obviamente, do CT, né? Do Ninho do, é o Ninho do Urubu aí? Exatamente, né? É o Ninho do Urubu. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que tá o Rio de Janeiro, como é que tá esse dia seguinte do Flamengo. Beijo para você, Beta. Seja bem-vinda. Obrigada, Felipe. Beijo para você, para o Silas, para o Dom, que boa tarde também para o Fã de Esporte. É isso, a gente está aqui em frente ao Ninho do Urubu. Nada de movimentação, nada de turbulência aqui do lado de fora, apesar que o Flamengo vive esse momento de instabilidade. Mas não tem torcedores por aqui. O treino começou 3 horas da tarde. Essa reapresentação depois dessa derrota por 2-0 para o Botafogo. O Flamengo chegou ao 3º jogo sem vencer. 2 derrotas seguidas, lembrando que no meio da semana para o Bolívar pela Libertadores. Antes também teve um empate para o Palmeiras e agora essa derrota para o Botafogo. O técnico Tite, no jogo contra o Bolívar, poupou vários jogadores por conta da questão física, não foi pensando no clássico, mas sim ao longo da temporada. Mas a expectativa da torcida é que no clássico o Flamengo fosse dar uma resposta com a volta dos titulares, mas não foi o que aconteceu. Faltou criatividade, efetividade. O Flamengo, apesar de ter mais posse de bola, não conseguiu vencer o Botafogo, que está embalado. São 4 vitórias seguidas, lembrando que inclui aí também a Conmebol Libertadores, e o Arthur Jorge vai colocando a cara dele nesse Botafogo. Os gols marcados por Luiz Henrique e Savarino, e aí você falou aí sobre os desdobramentos. O Luiz Henrique, ele comemorou com a máscara do Pantera Negra, e muitos flamenguistas reclamando porque que ele não levou cartão amarelo nessa comemoração como manda o regulamento. Logo depois ele faz uma falta e aí leva cartão amarelo nessa partida, mas com a máscara não levou esse cartão, então os rubro-negros não gostaram disso, e o Fabrício Bruno também não gostou nada, e também o Bruno Henrique, do juiz não ter marcado uma falta ali no 2º gol do Botafogo, marcado pelo Savarino. Mas é isso então, o Botafogo embalado, o Flamengo vivendo essa instabilidade e tem problemas daqui para frente. O Flamengo informou agora há pouco em nota que o Arrascaeta e o Pulgar passaram por exames nessa segunda-feira. O Arrascaeta foi diagnosticado com uma pequena lesão na posterior da coxa direita. Já Pulgar teve a entorse confirmada no tornozelo esquerdo. Então, problemas para o técnico Tite. Lembrando que no meio da semana tem Copa do Brasil, depois tem Brasileiro, Libertadores, ou seja, o calendário não dá trégua, e o Flamengo aí também com esses problemas. Felipe. Valeu, Roberta Barroso, segue conosco. Vamos falar mais sobre o Flamengo já, porque eu queria explorar aqui com vocês o Botafogo. A vitória importante do Botafogo. A gente tem mais informações envolvendo o Flamengo, de assuntos não necessariamente relacionados ao clássico, mas da vida, do elenco, de planejamento, de grupo. Beta, como é que tá essa vida rubro-negra nesse sentido? Pois é, Felipe, além do clássico que vem repercutindo nessa segunda-feira, o outro assunto que repercute foi a entrevista de Landim ao GE, muito por conta das declarações em relação ao Gabigol. O Gabigol está suspenso por tentativa de fraude em exame antidoping e tem contrato com o Flamengo até o final do ano, o último ano, então, de contrato do Gabigol com o rubro-negro. E com isso ele pode assinar um pré-contrato com outro clube no meio do ano. O Landim falou sobre isso, também sobre por que ele prevê uma perda de imagem do Gabigol. Ele até diz o seguinte, né, que o Gabigol vai perder a oportunidade de poder usar no futuro muito da imagem por ser atrelado ao maior clube do Brasil, caso ele assine com outro time. Ele fala sobre isso e também que vinha alinhando, né, já tem 1 ano que o Gabigol vem tentando renovar com o Flamengo com o Gabigol, então essas conversas acontecem há mais de 1 ano, mas até agora nenhum acordo. E aí a gente traz até uma tela agora para o Fã de Esporte, da declaração de Landim para o GE, falando justamente
justamente sobre isso, sobre esse acordo que não foi selado. A gente coloca então na tela para vocês que em hora nenhuma eu falei sim. Se eu falasse, rapidamente chegaria o papel aqui. Agora, as discussões e coisas que ele pudesse ter aceitado. No fundo, o coroamento de uma negociação se dá com a formalização disso através de documentos escritos, o que não ocorreu, disse então o presidente Landim. Segue esse impasse entre Flamengo e Gabigol e a gente vai acompanhando os próximos capítulos dessa novela. Não tem nada assinado, nenhum acordo fechado e fica a expectativa do que vai acontecer. Felipe. Valeu, Beta Barroso, que participou aqui do Sport Center, falando deste clássico Flamengo e Botafogo e da vida do rubro-negro. Um beijo, Beta, uma ótima tarde para você. Valeu. Seguimos aqui para falar da história do Gabigol. O que me chama a atenção, Donk, e que, primeiro, não estou criticando o Flamengo, assim, é uma negociação, a gente sabe que tem o lado do clube, tem lado de jogador, que tem empresário. Mas o que me chama a atenção, que me parece curioso, é como a diretoria do Flamengo não faz esforço, não para renovar, mas para, pelo menos, publicamente deixar a coisa. Porque se o presidente fala, não, vamos conversar ou não, a gente não estava nem debatendo. Sim. Quando ele vem e fala, não chegou nada, não, nem falamos, não sei o quê, é porque... E eles são muito inteligentes. Eles estão falando, é porque isso foi a decisão que eles tomaram, inclusive, de como tratar o assunto. E isso me dá dois caminhos de análise. Ou de achar que estão jogando a batata quente para o lado do Gabigol, da negociação, ou de realmente um desinteresse. Eu queria saber como é que você está vendo essa história. Para mim, deveria, mesmo que fosse essa, ou qualquer você uma entendeu dessas... a cascata? A diplomacia... Não, faz sentido. Mesmo decidi que não vou renovar, mas deixa eu fazer uma diplomacia, uma purpurina aqui. Mas poderia ter mais cuidado, evitar esses tipos de declarações públicas, assim, porque tem motivos, de repente, para não ter a continuidade, envolvendo a situação dele... até pelo papel que ele vem ocupando no time, perdendo minutagem, a meu ver até com razão, dentro da perspectiva dos jogadores que concorrem com ele. O Pedro faz um ano espetacular e eu acho que hoje o Gabriel brigaria muito mais por posição com o Pedro do que qualquer outro jogador. O Tite já falou que ele não seria um cara para jogar pelo lado do campo, por exemplo, também não vejo dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, que seria até uma possibilidade do Flamengo, você tem que tomar muito cuidado. Você está falando dos maiores ídolos da história do clube, tudo que ele representa com a imagem do Flamengo. Então, assim, essas declarações públicas, como tem sido, não me agradam. Assim. Poderia ser alguma coisa de uma forma muito mais delicada, embora você opte pela renovação ou não de contrato, mas poderia ser tomado um cuidado maior, um zelo maior em relação às declarações públicas envolvendo o futuro do Gabigol. E que fique claro, vamos supor, não estou falando que é isso, mas vamos supor que o lado do Gabigol também tenha colocado a faca no pescoço e queremos isso, queremos... Eu entenderia eles deixarem isso mais claro. Não, a gente até quer conversar, mas o lado deles... Não, eles não sinalizam isso. Então, você entendeu, Silas? Para mim, ninguém tem obrigação a nada. Eu não acho que o Flamengo tem a obrigação de renovar com o Gabigol. Acho que, pelo que representa o Gabigol, caso eles cheguem a um desfecho, tem que ser um desfecho bonito, entendeu? Daquele obrigado pelos serviços prestados e da parte do Gabigol, obrigado pela oportunidade. Sim. É uma história muito bonita para acabar mal. E nem acho que vá acabar mal, mas o caminho que está aparecendo não parece fofo, se é que você me entende, Silas. Sem dúvida nenhuma. E a gente aprende que no futebol a gente é tão importante quanto o resultado do último jogo. Uhum. E aí o que acontece? No Flamengo, o Dom que falou bem, o Pedro está num dos seus melhores momentos. Então, quando está tudo ganhando, você vê, ninguém falava de Gabigol. Foi tomar essas duas invertidas agora, seja contra o Bolívar, empate contra o Palmeiras, perdeu para o Bolívar e agora a derrota para o Botafogo no Clássico, aí já começam a ventilar de novo a questão do Gabigol, que, para mim, é o maior artilheiro da história do Flamengo. Só que chega um momento na carreira que o ciclo vai terminando. E eu concordo também com você, Felipe. Eu acho que ele deveria terminar de uma forma mais nobre, mais honesta, mais justa com o jogador, no confronto com o torcedor e com o clube. Mas um exemplo, por exemplo, que eu estou falando assim faz uns dias já, a questão do Zé Rafael no Palmeiras. O que joga Aníbal Moreno e o que está jogando o Richard Rios, cada vez a chance para o Zé Rafael ela vai diminuir. Por quê? Ele é adaptado naquela posição, ele não é daquela posição. Ele veio lá da frente. Então, quando aparece dois caras
que estão jogando o que eles estão jogando, devagarinho a tendência é que o Zé Rafael perca um pouco de espaço. Agora, Zé Rafael, com 11 ou 12 títulos nas costas pelo jogando Palmeiras, um monte. jogando pra caramba. Ele, de repente, vai aceitar? Porque vai chover de proposta, tem a vaidade do jogador. Não estou dizendo que o Zé Rafael vai sair do Palmeiras, nada disso. Eu nem acho que ele... Só estou ventilando uma situação de futebol... Não, mas eu entendi. Que vai ser difícil. Você vê, ele parece que está recuperado e nesse clássico contra o São Paulo parece que entraria como um suplente, esperando, como reserva, esperando uma nova chance. O que para mim é justiça do treinador, e o Abel Ferreira sabe fazer isso muito bem. Não colocou o Dudu na final porque respeitou a posição do Breno Lopes, do Rony. Colocou o Rony no finalzinho do jogo. Então você vê a gestão do treinador, que para mim é o que o Tite, com toda a experiência que tem, vai ter que fazer lá no Flamengo também. Porque só tem craque lá. Sim. Não tem cara ruim. É que isso não está na pauta no sentido de jogar, porque o Gabigol nem pode pela questão da fraude ao doping, né? Mas esse assunto de renovação, ele é muito particular, inclusive eu vou mudar de assunto, para um clube que tem outros assuntos hoje para a gente falar. Finalmente o torcedor, no caso corintiano, está feliz, mas que é o caso, por outros motivos, da discussão do que vão fazer com o Cássio. E o surgimento de um craque lá, hein, Felipe? A gente vai falar desse 3 Corinthians. Quem concorda, a gente é carioca, mora no Rio de Janeiro, sabe o que é o Maracanã 11 horas da manhã. Mas vem cá, você tá falando isso porque apareceu no seu coração? Porque o Tite falou isso. Eu preciso falar aquilo que tá no meu coração. Eu falei, pronto, vai se declarar pra esposa. Jogo 11 horas da manhã, uma pessoa fala, Tite, pelo amor de Deus, o que tá no meu coração. Inclusive a coletiva dele é insossa igual o Flamengo, né? Cabisbaixo, triste, abalado. Um jogo chato de assistir. O Flamengo hoje é chato de assistir. Um time sem graça, sem sal. Um time que não tem nada ofensivamente falando. Defensivamente, um leão, mas mesmo assim tá sofrendo gol pra caramba. Porque até o Campeonato Carioca batia no peito e falava, a gente não leva gol. O que adianta, Tite, se ofensivamente falando você não mostra nada? E o Flamengo é isso, é o retrato do que é o Tite na entrevista coletiva. Em entrevista coletiva você mostra pro torcedor como que tá o seu ânimo, a sua disposição. E o Tite é isso. É insosso, é chato, é um time sem graça de assistir. O Flamengo, qual foi a última grande partida do Flamengo? Vamos lá, vamos recordar. Foi o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense. De lá pra cá, ou tá jogando mal, ou tem alguns lampejos em algumas partidas, como foi contra o São Paulo, que eu considero alguns lampejos. A postura contra o Palmeiras entra em campo para não perder, não entra em campo para ganhar. A verdade é essa, vem jogando mal. E é uma teoria falando de ciência é uma desculpa toda vez. Ontem eu tive que ouvir o Kleber Xavier, auxiliar do Tite, falar o seguinte, a gente veio de 3 jogos atípicos. Um jogo na altitude, um jogo em grama sintética e um jogo 11 horas da manhã. Ah, jura, Kleber? Vocês não sabiam disso? O planejamento de vocês foi errado. Vocês chamaram uma pressão para o clássico contra o Botafogo ontem. Vocês chamaram uma pressão pelo desejo de vocês, pela decisão de vocês, pelo planejamento de vocês. E o Flamengo, no mínimo, deveria ter apresentado um bom futebol, sabe por quê? Vários titulares nem viajaram para Bolívia, ficaram no Rio de Janeiro se preparando para esse jogo. E o que a gente pode ver? O De La Cruz, que estava na altitude, foi o jogador que mais correu. O Fabrício Bruno, que estava na altitude, foi o jogador que mais correu. A gente viu um Arrascaeta sendo poupado para esse jogo, saindo com uma lesão muscular. A gente viu um Pedro desempenhando nada dentro de campo. Ô Tite, ou você muda a forma de jogar, a postura de jogar, você entende que você está comandando o Flamengo, que tem uma cultura extremamente ofensiva, ou você vai ter prazo de validade no comando técnico da equipe do Flamengo. Porque o Flamengo hoje é um time sem graça, um time chato de assistir. E repito, a obrigação era ter apresentado um bom futebol contra o Botafogo. Não era obrigação vencer. Vencer, a gente está falando de um clássico regional, de um Botafogo que está sendo muito bem treinado pelo técnico Arthur Jorge. Agora, o futebol apresentado ontem, às 11 horas da manhã, vou falar aquilo que vem no meu coração, Tite. Um futebol fraco, terrível de assistir. Melhora. Qual vai ser a próxima desculpa? Jogo 9h30 da noite numa quarta-feira? Ai, meu Deus, o time assim não desempenha. É sempre uma desculpinha. Por que você não apresenta fatos e não fala para o torcedor o porquê do Flamengo estar jogando tão mal? Ou você não tem uma matéria-prima suficiente para apresentar um bom futebol? É claro que tem. Basta você melhorar o desempenho da equipe.
repito, eu não estou levantando a bandeira de demissão. A minha bandeira aqui é criticar o desempenho do Flamengo, que tem sido horrível. A última grande partida do Flamengo foi no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense. De lá para cá, é um desce-sobe, lampejos, contra rivais considerados fracos. A verdade é essa. Atlético Goianiense, Milionários, Palestino. Pô, na boa, não dá pra tolerar o que o Tite vem falando. É sempre uma desculpinha. Mas vamos ver como que vai ser o desempenho contra o Amazonas. Ou a gente vai ter um outro artigo sendo dito pelo preparador físico. Vocês estão... Eu quero uma coisa. Eu tava deixando você dizer... Posso beber água agora? Eu falei pra caramba. Não, peraí. Bebe água não. Ô, Pedrosa. Água. Não, eu quero saber. Água 1h14 da tarde faz mal. O que ele faz então? Chama SAMU! Pode aqui, não pode. Calma, peso. Deita e rola. Vamos falar do fogão? Só pra finalizar, parabéns ao Botafogo pela partida de ontem. Jogou bem o Botafogo, né? Um primeiro tempo que ficou, assim, com muita dificuldade de propor o jogo, né? O Botafogo, quando teve a bola, o Pedrosa, no primeiro tempo só, o Botafogo ficava com dificuldade de sair jogando, né? E aí agora, com o John no gol, que é um goleiro com muita qualidade nos pés, tá utilizando muito essa coisa de voltar pro goleiro e tudo mais. Mas o Arthur fez um retoque no time e o Botafogo volta pro segundo tempo com muito mais poder. Um poder até ofensivo, o Lucas Pedrosa. E um golaço do Luiz Henrique, o segundo gol dele com a camisa do Botafogo. E ele, como um bom clássico carioca, não tomou o amarelo. Vai reclamar que não tomou amarelo. Era pra ele ter tomado o amarelo porque botou a máscara e não pode. Sim. Mas eu acho uma bobagem ter que dar um amarelo pra quem bota uma máscara, porque eu sou da década de 90. É legal pra caramba, ô Pedrosa. Você levantar uma camisa, botar uma máscara, isso aqui é muito legal. Isso aí é o futebol carioca. É futebol na sua essência, cara. Eu entendo a regra e deveria pela regra mesmo ter tomado, mas isso não faz sentido a gente entrar nessa discussão. Pra mim, a discussão que a gente tem que ter aqui é da bela vitória que o Botafogo teve ontem. Eu vou pegar esse aspecto que você destacou sobre o John. Quando você tem um goleiro que joga com os pés dentro de campo, Fernanda, você consegue ter sempre uma superioridade numérica. Você sempre vai achar um jogador com espaço. Por quê? Porque o goleiro adversário ele não vai marcar seu atacante, muito pelo contrário. Então, teoricamente, você vai ter 11 jogadores jogando contra 10, 11 jogadores com a bola no pé. E o John consegue fazer esse trabalho muito bem. No primeiro tempo, o jogo foi do Flamengo na questão do controle, e eu não vou dizer de ofensividade nem de efetividade, mas do controle da bola, e o Botafogo ainda conseguiu sair em transição rápida. Inclusive, eu acho que o Arthur Jorge ele foi muito inteligente quando ele consegue aliar o estilo de jogo dele com o estilo do elenco do Botafogo, que é essa transição rápida. Ele muda a formação, coloca 4 jogadores ofensivos, 2 jogadores de meio campo, Danilo Barbosa e o Marlon Freitas. O Marlon, inclusive, fez uma partida sensacional. E no segundo tempo, o que acontece? O Flamengo perde o Pulgar. Quando o Flamengo perde o Pulgar, o Botafogo consegue igualar não só essa questão do meio campo, como também ter as transições rápidas que o Pulgar acabava intervindo muitas vezes. E foi ali que o Botafogo, com a sua velocidade, com a sua tranquilidade, conseguiu ser efetivo. Numa jogada de bola parada, um belíssimo momento de jogada ensaiada, inclusive o João Cardoso, que é o treinador de bola parada do Botafogo, faz esse trabalho muito bem. O Luiz Henrique, com a qualidade dele, sendo protagonista, e foi para isso que ele foi contratado. Vamos falar aí que já no segundo, já é o terceiro gol de bola parada, exatamente, que a gente vê que é um treino, não é escanteio com 2. E o Luiz Henrique brincou, tu viu? No treino a gente não consegue, certo. Mas aqui no jogo deu certo. Mas por quê? Porque se trabalha. Você trabalha para dar certo no jogo. No treino, pouco importa. O que importa é dentro do jogo, e esse trabalho foi muito bem feito pelo... Então é isso, galera, chega mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí que a imprensa falou sobre esse jogo, né? Falou também sobre Tite, que agora tem mais 2 desfalques aí, né? Depois desse jogo contra o Botafogo, que é o caso aí de Arrascaeta, que teve uma lesão, e Pulgar também, né? Teve uma entorse aí. Então, 2 jogadores que vão ficar de fora aí, não sabemos quantos jogos vão ficar de fora, talvez 2 jogos, 3 jogos, né? Então a gente não sabe, né? Não tem mais informações logo mais pra frente. Então é isso. Tite poupou Arrascaeta, Pulgar. Esses jogadores não foram para altitude e se machucaram. Pedro foi poupado e não jogou bem. De La Cruz foi para altitude e foi o que mais correu, o que mais jogou. Foi o melhor jogador do Flamengo. Fabrício Bruno também vem jogando uma sequência de jogos direto jogando. Foi para altitude
e foi o que mais correu também, jogou bem. Então, não faz sentido o que o Tite vem falando aí sobre poupar jogadores, e nós jogadores são poupados, não jogam bem, ficam na moleza. Então é isso. Tem que ver isso aí, tem que ver quem é o preparador físico, para mudar isso aí, botar jogadores mais com fôlego, né, mais vitalidade, né, e não ficar andando durante o campo sem vontade, time perdendo e toca a bola para trás, não faz sentido. O time tem que ir para cima, tentar fazer jogadas, não jogadas repetidas, vai para lateral, cruza para o meio, a zaga tira. Isso não funciona. O Flamengo precisa sim, né, fazer jogadas diferentes, treinar, e parece que não está tendo jogadas ensaiadas no treinamento do Flamengo, né? Mas Tite aí pretende mudar isso aí, acabar com a moleza aí no Flamengo. E aí, você acredita nisso? Então, comente pra gente aqui se você ainda acredita que o Flamengo pode melhorar aí, né? Claro que todos os times têm seus altos e baixos, né? E isso pode servir pro Flamengo agora abrir os olhos, né? Pro Brasileirão, né? Então, não vai ser fácil daqui pra frente. É melhor perder agora do que perder lá na frente num título importante. Então, essa aí pode ser aí uma boa sacada aí que a gente pode pegar e tentar evoluir no Flamengo. Se você concorda, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe um comentário também. Agora valeu e até o próximo vídeo.